Olá a todos! Eis-me here mais uma vez para dar continuidade a esse projeto do programa Pod Lopes. E hoje eu recebo o Reinaldo, né? Ele é aposentado da Polícia Federal. Depois ele vai falar um pouco dele aqui. Mas esse programa também é dentro do projeto, né, que eu estabeleci com o pessoal do CCTI Polvo aqui de São Sebastião, né? Juntamente com a vice-presidente, a Fabi, né? Fabiana, e a presidente, que é a Berê, né? Para trazer aqui as pessoas da terceira idade para que elas tragam as suas experiências profissionais, pessoais, enfim, de uma maneira geral. E até me surpreendeu um pouco, Reinaldo. Elogio. Elogio, pô. Eu pensei que fosse um tiozão, né? Trabalhou 30 anos na Polícia Federal. Achei que fosse um tiozinho e tal. Nem tiozão, viu? Não, tiozinho. tiozinho. Mas seja bem-vindo, Reinaldo. Muito então, obrigado. Esse bate-papo, é um prazer participar do teu programa. Perfeito. Então nós vamos discorrer aqui. A gente já fez um briefingzinho aqui, já teve uma resenha inicial aqui. Ele contou algumas das experiências dele. E eu queria que o Reinaldo passasse para a gente quais são as polícias e quais são os poderes, né, de cada uma das polícias. Hoje, na realidade, as guardas municipais, elas viraram polícias municipais também, né? Acho que passou no Supremo, não é isso? Tá numa discussão ainda, mas foi uma coisa que nós brigamos muito. Eu já fui secretário de Segurança Pública aqui em São Sebastião, então eu participei ativamente dentro, né, da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa polícia. Sim. Participava de congressos, simpósios, junto com outras unidades da federação. Tá. Mas qual que é a diferença dela ser chamada guarda ou polícia? Altera as competências? Sim, de certa forma sim, porque inicialmente a guarda municipal, como era, a atribuição dela era somente guardar os bens do município. Perfeito. Os bens móveis e imóveis, fazer a proteção dos bens municipais. Perfeito. E não podia atuar como polícia, apesar que o próprio Código de Processo Penal, a própria legislação permite, qualquer um do povo pode prender e tal. Tivemos 1000 exemplos aqui em São Sebastião. A Guarda Municipal, a Polícia Municipal foi a primeira no Brasil que começamos a utilizar essa denominação de Polícia Municipal. Sim. Que chegou até o Supremo, perdemos a primeira instância, segunda, entramos com recurso do STJ, chegou no Supremo Tribunal Federal. O primeiro município no Brasil que usou a nomenclatura Polícia Municipal. De prender, os policiais prender bandidos que tinham acabado de cometer roubo, furto de moto, residência e tal. E chegar, apresentar na Polícia Civil e a autoridade policial deixar de fazer o flagrante, alegando que a polícia, a Guarda Municipal não tinha atribuição para isso. Entendi, essa competência. No meu ver, é um absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo. Você mesmo falou que qualquer cidadão, né, desde que ele esteja o Código de Processo Penal prevê isso. Qualquer um do povo pode e a polícia tem o dever Quantas atribuições? A Polícia Federal, a atribuição dela é investigar, apurar todos os crimes que a União for vítima. A Polícia Civil, por sua vez, a Polícia Judiciária do Estado, todos os crimes que a União for vítima, os demais a Polícia Civil que apura. Perfeito. A polícia militar é aquela polícia ostensiva, né, fardada, armada, ostensiva, que para evitar que aconteça um crime, e após ter ocorrido o crime, entra a Polícia Federal ou a Polícia Civil para fazer a apuração, que é a Polícia Judiciária da União ou dos Estados. Né? Perfeito. Agora, com relação à terceira idade, vamos falar da terceira idade na polícia. Até qual idade que o cidadão pode ser policial, por exemplo? A polícia ostensiva, como você falou, né? Polícia militar, ele precisa estar na rua, a não ser que ele esteja com... Não tem problema. A não ser que ele... A própria Fabi, ela estava preocupada de saber se eu já estava presente ou não. Perfeito. Não, desculpa, Fabi. Desculpa. Você, mas é isso. É que os policiais eles começam cedo, na realidade. Então, né? Tem uma faixa etária, uma faixa de idade.
nesse último concurso que houve para a Guarda Municipal, Polícia Municipal, eu tive o prazer de... Só tinha ocorrido um único concurso aqui em São Sebastião para a Guarda Municipal. Sim. E durante a minha gestão como secretário de Segurança, eu tive o prazer de participar. O comandante agora pediu encarecidamente, doutor, me ajuda a fazer um novo concurso, porque só tinha um, então coincide toda licença-prêmio, férias e tal. E eu participei e nós conseguimos fazer o segundo concurso da Guarda Municipal. E um dos itens, você não pode pôr mais limite, desde a Constituição de 88, desde que a pessoa, o candidato, tenha condições físicas, ele pode prestar o concurso. Até mesmo altura, acima de 1,70 m para homens, 1,65 m para também. A justiça o senhor concorda com isso? De certa forma, sim. Porque mesmo a polícia, vou citar muito a Polícia Federal, sim, em razão de 30 anos de trabalhar na Polícia Federal. Da corporação. Mas muitas coisas dependem da capacidade física. Perfeito. Né? Tem inclusão de pessoas deficientes? Tem, mas para a polícia, assim, por isso temos concursos para a área administrativa. Sim. Né? Longe de discriminar uma pessoa que tem alguma deficiência física e tal, mas para o trabalho policial... Sim, claro. A sociedade precisa, né? claro, sem preconceito algum. Um comandante de um avião, um piloto de aeronave, tem que ter as condições físicas para prestar. Perfeito. Agora, atendimento ao público. Nada impede de uma pessoa cadeirante e tal, tirar o passaporte, fazer serviço administrativo da Polícia Federal, pedir uma carteira de estrangeiro e tal, tudo. Perfeito. Não, eu acho que é consenso de todo mundo, né? Porque é um assunto muito delicado esse, né? Sim. Mas é claro, para a polícia ostensiva, para ir para a rua, é claro que não tem condição é fato, mas o administrativo sem problema nenhum, né? Exato. Sem problema nenhum. Então tem o trabalho interno. E o contrário também. Eu não vou pegar um policial lá de 1,90 m, bem fisicamente, jovem e tal, que poderia estar sentado numa mesa lá, carimbando passaporte, fazendo isso, atendendo telefone e tal. Verdade, perfeito. Então, por isso que dentro da Polícia Federal, dentro da Polícia Civil, dentro da própria Polícia Militar, tem os cargos, né, ocupados por agentes administrativos e tal. Tá. E o que o senhor acha, mais da Polícia Federal mesmo? A Polícia Federal é um organismo de Estado, como a gente falou, né? Na realidade, não é um organismo desse ou daquele presidente. Independente do presidente, ele é um organismo totalmente independente e que faz as investigações totalmente independente de quem quer que seja o Estado, né? A pessoa que esteja lá comandando o executivo, né? O senhor acha que a população, de uma maneira geral, conhece bem a Polícia Federal e confia na Polícia Federal? Depois a gente vai falar das outras polícias também, né? De acordo com o teu pensamento. A Polícia Federal já foi uma entidade melhor avaliada no Brasil. Perfeito. Há alguns anos atrás, eu acho que dezenas de anos atrás, 20, 30 anos atrás, a Polícia Federal era muito, muito bem avaliada. Se não me falha a memória, perdia para os bombeiros, de uma maneira geral. Bombeiros, eu acho que é a primeira organização, né? Mais bem avaliada. Mas era muito bem conceituada, ainda é. Sim. Mas, infelizmente, atualmente a polícia sofre muita interferência do governo. A gente entende. É um assunto bem delicado e tal, né? Mas é fácil perceber isso. Sim. É fácil. Então, essas brigas ideológicas, direita e esquerda, acabam atrapalhando muito o trabalho da Polícia Federal, que deveria ser totalmente independente. Totalmente independente. Inclusive com autonomia financeira e tal. Sim. Até mesmo a escolha do diretor-geral poderia ser feita dentro ser escolhido pelos delegados mais antigos, tal, e lógico o presidente da República, o ministro da Justiça,
homologar ou não, concordar ou não. Sim. E como em outros, por exemplo, acho que na Procuradoria-Geral da União, existem a possibilidade, o advogado que seja, de colocar 3 ou 4 nomes para o presidente escolher. Tá? Na Polícia Federal é direto, é um cargo direto do presidente. Tá? Ele que escolhe Alguns. ali. Infelizmente, o último nosso não teve essa oportunidade. Mas ele escolheu um diretor-geral. Sim. Que por sua vez trabalhou com ele na segurança, porque a partir do momento que um candidato a presidente da República é homologado, né, a candidatura dele como presidente, isso ele tem. Pelo Tribunal Superior Eleitoral, perfeito. A partir daquele instante ele já recebe, independente do partido político, tal, ele já recebe a segurança da Polícia Federal. Perfeito. Ele tem a prerrogativa dessa. Inclusive os familiares, né? Sim, Filhos, netos, talvez. Então, em razão disso, essa equipe, geralmente chefiada por um delegado, não é uma equipe só, são várias equipes, porque fica percorrendo o Brasil todo. Tem toda uma questão de logística e tal, mas o chefe de equipe, principalmente, essa função é desempenhada por um delegado, vai ter um contato praticamente quase que íntimo, sabe, o horário que o candidato, futuro presidente, tem que tomar remédio, que remédio que ele toma, vai entrar num quarto de hotel, que entra antes, é a equipe de segurança. Você está usando o banheiro, ele sabe, vai no restaurante, o tipo de comida, e fica quem está dentro do restaurante. Então, vai criando muitos laços de confiança entre ambos e intimidade também. Então, é normal. Eu conheço vários presidentes que acabaram, colegas de trabalho, acabaram sendo convidados, não para ser o diretor-geral, mas para ocupar cargos de chefias dentro da Polícia Federal. Sim, perfeito. Então é uma coisa normal. Sim. E não que necessariamente, que é uma relação mais amistosa ali, uma relação mais próxima. Não que essa pessoa tenha competência mesmo para assumir. De repente você não conseguiu analisar. Mas geralmente essas equipes já são escolhidas, designadas, são delegados, são agentes, são escrivães, são policiais de uma maneira geral preparados. Não, mas até mesmo falar mais de uma língua, eu entendo. Capacidade, cultura, de estudos, todos com pós-graduação. Eu entendo. Doutorado, talvez, alguns. Isso, perfeito. Não, talvez eu tenha me expressado mal. É claro que você entendeu? Porque de repente a pessoa pode ser extremamente formada em Harvard. Não é só aquela parte isso, mas ela não tem operacional, né? Perfeito. Atirador de elite, não, fazer segurança, que eles não. Porque de repente a pessoa não tem gestão, né? Isso, gestão. Discernimento. É claro. Saber sair das situações. Sim, perfeito. Eu já tive algumas ocasiões, poucas, mas fiz segurança para dignitários, que a gente chama. É um pessoal, imagina a loucura que é fazer uma segurança para um presidente, um ex-presidente Bolsonaro. Você está indo, você tem todo um plano, a logística, nós vamos sair desse ponto e ir para esse ponto. Então faz todo o trajeto, daí está indo, aqui ele me para a equipe toda para ir tomar um caldo de cana. Ou vai no restaurante que não estava programado. Perfeito. Protocolo, quebra o protocolo. Quebra tudo, então para a segurança é uma coisa muito preocupante. E os agentes, né, de vários estados, né? O presidente vai para um estado determinado. Elas se comunicam, você passa o bastão ou você acompanha? Não, acompanha. Tem uma equipe velada que acompanha ele. Onde ele estiver, vai estar lá 24 horas por dia. Já a equipe mesmo. Até na casa, está no hotel, está numa casa, está num quarto, a equipe está do outro, do lado, as pessoas descansando, outros acordados, fazendo a vigia mesmo. Tá? É imperativo que a gente fale, é curiosidade minha. E a história do bispo com o Bolsonaro? Houve uma falha? Né? Todo mundo conhece a história do atentado ao Bolsonaro, né? Que o cidadão foi lá e deu uma facada nele, né? Ele sofre algumas consequências até hoje. Falha. Foi, né? Mas você ficou sabendo? Vamos fazer uma comparação com um acidente de carro. Não é um agente que falhou. Eu entendo. Né? A aproximação, fazer
A gente fala de segurança velada, os agentes que ficam mais próximos, os policiais corpo a corpo, com o alvo em si, né? Quem a gente está protegendo o alvo. Tá. No caso do Bolsonaro, nesse caso específico de facada, como outros presidentes, como o presidente americano, comparar a nossa segurança com o presidente americano. Levou tiro, acontece, o Papa levou. Então, teve falhas? Teve, com certeza absoluta, mas não que um policial causou. Então, são vários itens que levaram àquela falha e tentam melhorar, corrigir aquilo para não voltar a acontecer. É praticamente humanamente impossível você proteger o cara 100%, não existe isso. Eu converso muito, assim, quando surge esse assunto, não especificamente do Bolsonaro, mas qualquer. Eu sempre falo assim para as pessoas, quando estou conversando e tal, que se uma pessoa não contar com a vida dele, não me importa se eu vou morrer ou não. Sim. Se ele quiser tirar a vida de uma outra pessoa, de uma autoridade e tal, ele dá um jeito, né? É muito difícil ele não conseguir. Então, cada vez mais a gente tem que aperfeiçoar os métodos, tudo, fazer um planejamento muito grande, usar pessoas também com bastante capacidade técnica, tal, tudo, porque não é fácil. Não é fácil, porque eu não sei exatamente, se eu poderia até dizer, se souber também, senão não tem problema. O contingente, por exemplo, da Polícia Federal, ele é muito menor do que a população, proporcionalmente. Então, tem o crime organizado. O crime organizado, quantas vezes mais, né, tem membros no crime organizado do que na Polícia Federal, por exemplo, e todas as polícias, não só a Polícia Federal. Sim. E por mais que seja criterioso a entrada, a permissão para entrar um candidato se tornar um policial, por mais rigoroso que sejam os testes, o processo todo, acaba entrando em qualquer lugar. Tem Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, civil, militar, qualquer organização tem infiltrados, né? E hoje em dia, em todas as atividades, todos os organismos, né? Na política, judiciário, é importante o atentado nos Estados Unidos. Os caras não foram fazer o curso de pilotagem dentro dos Estados Unidos, eles não ficaram lá, foram brevetados lá. Brevetados nos Estados Unidos. Você está falando de 11 de setembro, né? Foi um absurdo. Então os caras foram um plano assim, de longa duração, mas super bem planejado, elaborado. Os caras vão sem precedentes na história, entram do mundo, legalmente no país. Trabalham, estudam, vai, mas o objetivo deles no final era o quê? Causar um maior número de mortes possível. Então, eu sei. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas quantos fundamentalistas não existem, né, cara? E com as redes sociais. E como conseguir identificar? Como vai identificar? É humanamente impossível. Né? Quantos atentados não tiveram sucesso justamente porque não tem como alguma. Não é que houve falha, né? É que não é um sistema de segurança 100% seguro. Se ele for 0,001 inseguro, aquela falha o cidadão vai procurar. E existe. E o contrário também. De vez em quando a polícia leva sorte. Isso, exatamente. Consegue identificar por um pequeno detalhe, consegue identificar. Porque é incrível. A gente está falando de Polícia Federal. Tráfico de drogas, o tráfico internacional também é competência da Polícia Federal, não é isso? Do Porto de Santos. Quantas alternativas, subterfúgios os caras usam, né? Mergulhadores para esconder a droga ali no casco do navio. Cada vez que a polícia... Nós criamos sistemas para impedir a entrada e saída de drogas do país, principalmente a entrada de drogas também depois daqui, geralmente sai do país produtor, atravessou a fronteira, que aqui vale $10.000, um quilo, passou a fronteira do Mato Grosso para o estado de São Paulo, aqui já passa para 15.
15, 20 mil dólares. Saiu do estado, foi para outro país, lá já chega a 40, 50 mil dólares. Então, a gente tenta, por mais que vai criando mecanismos para evitar isso, eles também, por sua vez, eles têm dinheiro para criar isso, angariar pessoas especialistas, engenheiros, químicos, pilotos, comissários. Perfeito. Então, eu trabalhei 2 anos no aeroporto, você vai... Cada dia se descobre, não tinha rotina no aeroporto. Não tinha rotina no aeroporto. Então, eles criam um quadro, pintura uma tela, mas ela com cocaína e tal. A gente vai descobrindo cada dia que passa. Isso. A Fabi que chegou aqui. Nossa. Eu esqueci. Pode entrar, entra aí, Fabi. Fabi está chegando aqui, a vice-presidente do CCTI Polvo. Aí, que beleza. Chegou aqui. Então, eu gostaria até a gente vai falar sobre esse assunto. Qual foi a situação mais esdrúxula, mais estranha que o senhor já passou? O senhor trabalhou no aeroporto, eu quero explorar isso, né? Porque a minha audiência sabe, tem um programa nessa televisão. Aeroporto. Pode ser do Peru, Espanha, Brasil, Guarulhos, né? E é muito interessante. É um dos programas que eu gosto de assistir. Chama a atenção de muita gente. Seria curiosidades, mas envolvendo aquilo tem tanto absurdo. Eu fico até com pena do cidadão que é pego, porque o senhor sabe que muitos são mulas, né? Não tem nada, nunca traficou nada, mas porque está com dificuldade financeira, vai lá, se propõe a ser agente do tráfico, né? Transportador. Né? Mas eu queria falar, a gente falou do agente, da figura humana, né? Da corrupção, que pode estar infiltrada em qualquer lugar. Tem também aquela ocorrência de um sargento, né? Sei lá, que estava na comitiva acho que do Bolsonaro mesmo, tal, que também foi pego, né, com tráfico de drogas. O senhor sabe disso, né? Foi da aeronáutica. Da aeronáutica, perfeito. Também não tem nada a ver com esse ou aquele. Da aeronáutica também é um organismo de Estado, né? Exato. Só que estava na aeronáutica e cidadão. Não, mas uma das aeronaves que acompanhava o avião presidencial. Que acompanhava avião presidencial. Vai antes para o local, para o destino. Como falei, são várias equipes que fazem a segurança. Sim. Então, uma equipe vai na frente, dias antes, né, da chegada do presidente, ainda mais a maior autoridade do país. Uma equipe que vai na frente, vê os hotéis, onde vai ficar. Tudo é muito... É o staff, é o staff que envolve, que tem muitas coisas, complexo, né? Onde ele vai almoçar. E tem aeronaves que vão para dar apoio, né? E numa dessas aeronaves, um membro da tripulação que levou drogas. Perfeito. Foi pego foi pego exatamente. Primeira vez, vai saber quantas vezes ele vezes ele fez isso, Porque em algum momento, né, alguém desconfia de alguma coisa ou alguém também denunciou, porque senão jamais ele ia ser descoberto, né? Sei lá, algum desafeto dele, muito difícil, né? Alguma coisa. Eu não sei dizer exatamente o que levou a como foi as circunstâncias, né? Porque você ia tocar no assunto, mas eu vou adiantar. No aeroporto, isso, perfeito. Eu trabalhei 2 anos, como o esposo da Fabi também já trabalha, de vez em quando tem operações, precisa aumentar o contingente no aeroporto, principalmente em alguns períodos do ano, daí eles convocam policiais das cidades, né, que tem a delegacia da Polícia Federal, que convoca para trabalhar no aeroporto. Muitas vezes, a maioria, eu diria, são informações que a gente consegue, trabalho de inteligência mesmo. Trabalho de inteligência. É deduragem, assim, alguém liga lá, está embarcando uma mulher vestida assim, assim, assado. Pode olhar que vai ter drogas. Tem, perfeito. Até acontece isso. Mas é o serviço de inteligência nosso, você está trabalhando, monitorando, você está fazendo um trabalho aqui, surge uma conversa que tal pessoa está indo para a Europa tal dia, e nem foi, esse não era o foco da investigação. Você está investigando uma pessoa aqui, outro fala uma coisa lá e assim vai. Então, 80% são
informações colhidas do trabalho de inteligência. Perfeito. E tem também a perspicácia dos agentes que trabalham lá, dos policiais, de perceber até o vestimento como uma pessoa... Sim. O comportamento da pessoa, né? Tem alguém monitorando você diretamente. É como se fosse um BBB lá, né? Você entrou no aeroporto e tem alguém te filmando. Você vai, o aeroporto deve ser um dos locais mais controlados do mundo. Perfeito. E as malas, elas são vistoriadas por amostragem ou todas as malas passam pelo raio-x? Passam por todos passam pelo equipamento, pelo raio-x. Tanto Perfeito. que vai a bordo como vai na bagagem, despachadas. Daí tem as regulagens, né, dos equipamentos, pegar metais, pegar materiais orgânicos e tal. Sim. Mas todas são vistoriadas. Só que é aquele negócio que eu falei, eles vão, cada dia vão tentando driblar meios para conseguir transportar a droga. Sim. Então, você, desde peruca, por baixo de peruca, roupa, embalagem. Então, o mais impressionante é a ingestão, né? Essa é a mais impressionante. Coloca em sacolinhas assim, coloca a droga ali, engole. A gente fala lá, o termo utilizado é engolido. Né? A pessoa usa luvas cirúrgicas ou preservativos. Isso. Perfeito. Introduz a droga, amarra, passa fita e vai engolindo. Então, com azeite tal, para facilitar, chega a engolir 1 quilo, que absurdo, né? E meio, 2 quilos de droga, dependendo da pessoa. E aquilo ela... Aí sim, daí quando se estourar por um problema tal... Perfeito. Aí é morte na certa, porque já aconteceu num plantão meu, nós pegamos uma pessoa no aeroporto, até jovem, tinha 20 anos, um peruano, e ele tinha engolido, de levar ele do aeroporto até o hospital, porque qual que é o procedimento? Se pega no raio-x, conversa com ele, faz o interrogatório, ele confessa que está com a droga, se ele não confessa, a gente leva, faz um exame mais apurado, um raio-x mais apropriado. Antes tinha que levar no hospital, hoje já tem equipamento no próprio aeroporto. Chegamos a fazer o cúmulo na época de passar na esteira que passa a bagagem, deitar o sujeito ali, né? A gente não tinha, né? Hoje é uma maca e tal, você vai passar por aqui. Chegamos a fazer isso, uns absurdos aí que... Mas quando que o cidadão passa por esse processo, né? Porque no raio-x é para as malas, né? Esse procedimento... Mas hoje já tem, né? Tem aquele arco e tal, você passa. Isso. Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos você fica em uma posição, outra e tal. A pessoa vê praticamente você nua. Entendi. Mas hoje aqui no Brasil, por exemplo, ele só vai ser investigado se ele engoliu alguma coisa, se ele ingeriu alguma coisa, se ele também... Se for um suspeito ali, talvez, ou alguma denúncia, alguma coisa assim, né? Então, porque se eu estiver só passando ali, ninguém vai saber que eu estou com alguma coisa, né? Depende. Tem certas coisas... Eu não estou querendo saber para nada. Não é assim, restrito a o que eu posso falar ou não, mas eu depende. sei, claro. Não, o aeroporto mostra muita coisa. Nós podemos separar, regular o aparelho para pegar só substância orgânica. Sim, perfeito. O principal é metal, né? Um armamento, tal, alguma coisa, mas cédula, né? Você pega o volume. Entendi. Então qualquer consegue. Hoje os equipamentos nos principais aeroportos do Brasil ou que fazem voos internacionais têm esses equipamentos, todos, sem exceção. Perfeito. Então se a pessoa tiver engolido alguma coisa, alguma droga, a não ser... E ninguém vai fazer isso, engolir uma cápsula, uma coisa assim irrisória. Não vai, porque ele não vai. A vida dele por causa de pouca coisa. Para consumo próprio, ele põe dentro de um sabonete, tenta pôr dentro de um shampoo, alguma coisa para levar para consumo próprio. Nem vai comprar
levar daqui para lá. Compra lá, que é muito mais fácil comprar. Está praticamente liberado em vários países. Tá. E na sua experiência, as situações que passaram por você, qual que foi a mais impressionante? Você tem assim em mente ou não? Bastante. De tráfico, né, de uma maneira geral. Como antes de ser delegado, porque no aeroporto eu trabalhei como delegado. Tá. Né? Antes de ser delegado, eu fui agente da Polícia Federal. Perfeito. Você fala de delegado porque não é o delegado que vai ali à frente, que faz essas inspeções. Não, eu ia. No meu tempo eu ia. Você ia. Isso que a explicação é essa. Porque antes de ser delegado, hoje, qualquer pessoa, né, preenchendo os requisitos, você pode prestar concurso para delegado direto. Sim. Né? Sendo bacharel em Direito, formado há tantos anos, experiência, tal. Você pode prestar concurso para delegado. Eu iniciei minha carreira como agente da Polícia Federal. Perfeito. Daí, quando eu entrei na Polícia Federal, eu fazia agronomia. Tá. Não tinha nada a ver com a minha futura profissão, né? Daí, hoje tem um agrônomo, pode prestar um concurso para perito criminal, crimes ambientais, Perfeito. Um agrônomo, ele está credenciado, vamos dizer assim, para ser perito. Alguns tipos de crimes ambientais é um agrônomo, um engenheiro que vai falar se aquilo lá é mata nativa ou não, o que foi, papapá. Daí eu fazia agronomia, na época, passei no concurso, fui trabalhar na fronteira, fiquei 5 anos em Rio Branco, Acre, Meu Deus. trabalhando como agente. Comecei a fazer o curso de Direito lá, porque eu queria ser delegado. Sim. Vim removido para São Sebastião em 1988. Caramba. Daí subi durante 5 anos não é essa maravilha da estrada que é hoje em dia. Perfeito. Me formei, prestei concurso para delegado, passei. Porque essa promoção não é automática, não. Você tem que prestar concurso. Antes da Constituição, tinha um concurso interno. Entendi. Abria 100 vagas. 50 era um concurso dirigido para já a corporação mesmo. Os policiais já de carreira, internamente e os outros 50 para o externo, para o público em geral. Para a população pública em geral. A Constituição de 88 acabou com isso. Sim. E, então eu concorri de igual para igual com qualquer candidato. Então. Daí quando eu fui trabalhar no aeroporto, eu já era delegado, mas vamos dizer assim, aquela vontade de trabalhar, principalmente por ter trabalhado em fronteira, 5 anos, num local que fazia fronteira com 2 países grandes produtores de cocaína, que é o Peru e a Bolívia. Perfeito. Então, no aeroporto, mesmo como delegado, como chefe da equipe, eu ficava 24 horas no ar trabalhando. Gostava de Entendi. Você tinha aquele... Cheguei a ter alguns recordes lá no aeroporto, porque eu ia atrás mesmo, chegava no final do dia, estava com o pé todo inchado e tal, mas eu só tinha 2 terminais. Sim. Então, nossa, eu poderia estar aqui dezenas assim, de apreensões sem nenhuma informação, como falei. Sem nenhuma informação. Um dia calor, tá dentro do aeroporto calor, a pessoa totalmente, sabe, blusa, tal, já chamava atenção. Sim. Ou pessoas bem vestidas, mas você via que não está acostumado a andar de terno, tal, o jeito de se comportar. Chegava com educação, tal, boa noite. E só de conversar, pôr a mão na pessoa, você já está fazendo uma vistoria, palpando ela nem está percebendo, você já está... Perfeito. Já está fazendo o seu trabalho. Conseguia fazer grandes apreensões, grandes assim, né? Você no aeroporto, 1 quilo e pouco, 2 quilos, até 5 quilos pegando em malas e tal. Sim. Pelo comportamento, pessoa nervosa, você chega na pessoa, você está vendo, acompanhando. Tá. Então o senhor falou, eu acho que pegando esse gancho que o senhor falou, pouca quantidade no aeroporto. Em que setor que tem maiores quantidades assim? É uma curiosidade que eu tenho. Talvez no Porto de Santos, não sei, escondido em cargas. Mas vias terrestres ainda continua. Continua bastante, né? Disfarçado em várias cargas, né? A semana passada a Polícia Federal apreendeu
junto com a polícia rodoviária, 565 quilos de Meu Deus, cocaína. cara. Meia tonelada. Meia tonelada. Mais de meia tonelada. Pura. Pura. Coisa. Isso vai se transformar Perfeito. em quase 2 toneladas. Que coisa louca. Louca. Que coisa, né? Então, e houve até porque o juiz, na audiência de custódia, pôs o motorista do caminhão que estava trazendo a droga em liberdade. É outro assunto jurídico, assim. Tá. Eu não vejo como um absurdo que o juiz cometeu. Lógico que um motorista, aí você vai falar, como você já disse, as mulas, né, por necessidade econômica, geralmente necessidade econômica que leva a pessoa. E existe, por incrível que pareça, pessoas totalmente não têm conhecimento. Contrata um motorista, o motorista do meu caminhão pegou dengue a semana passada, eu preciso levar uma carga para São Paulo, contrata o cara abre lá um caminhão-baú, é uma mudança e tal. Sim. Até esse ponto tem pessoas que 100% que não tem conhecimento que ele está transportando. Sim. Eu não digo mala no aeroporto. Hoje em dia, principalmente... eu estou levando uma mala para um amigo, roupa, eu não sabia que tinha, que acontece muito no programa que vê. Isso. Não quer dizer que seja a primeira vez, é que ele fala que foi a primeira vez, mas ele já muito provável que ele já tenha ido outras vezes, né? Qualquer viagem para o exterior, mesmo iniciante, a primeira viagem e tal, mas a própria agente de viagem, a pessoa que já reside lá, um amigo, qualquer pessoa vai dar informação assim, toma cuidado com isso e tal, porque sabe, né? Hoje em dia todo mundo sabe. Então, é um risco, é uma roleta russa, na realidade, o cara se prontificar a fazer o trabalho dele. Pode até ocorrer, mas é a coisa mais rara do mundo. Alguém está transportando drogas sem saber. Sim. Agora vamos voltar a falar do motorista, então. O senhor conclua, por favor. Né? Porque ele, numa cadeia de tráfico de drogas, ele está numa extremidade, o grande traficante está aqui. Está totalmente, diametralmente oposto. Vai pegar um pai de família desse, tem lá 4, 5 filhos, com certeza se ele aceitou fazer esse trabalho, transportar um caminhão, vir dirigindo um caminhão que não era dele, o caminhão, deixar o cara 15 anos preso, dar uma pena de 15 anos, o cara lá... A única coisa para ele perdeu a carga. Perdeu muito dinheiro, mas eu acho que está dentro do esperado. Né? Ele tem que ser punido? Tem. Mas eu não vejo que ele tem que ser punido com a mesma intensidade do que o traficante. Com certeza. Poderia utilizar as informações dele, provavelmente, se ficar um tempo preso, detido, conseguiria obter mais informações dele, porque aí você vai fechando o círculo, vai vendo, ter mais tempo para extrair dele informações. Né? Mas na realidade tem um histórico dele, né? Tem uns antecedentes, ele tem antecedentes, eu não tenho. Esse foi solto, que era réu primário, nunca tinha respondido nada, nenhum problema, nunca, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Sempre como motorista? Sempre como motorista, numa vida perfeito. privada. Desculpa, sem nada, sem nenhum problema e tal. Então vai pegar 15 anos de cadeia. Perfeito. Então, eu acho que é isso que é interessante. Eu acho que são casos de exceção mesmo, né? Que a população sempre fica contra essa situação. Talvez o juiz liberou o motorista que foi pego com mais de meia tonelada de droga. Mas não sabe as circunstâncias que ocorreram a coisa, esse motorista dentro no de uma contexto cadeia geral, do tráfico. Não é nada. Perfeito. Não é nada. É como porque o motorista no aeroporto, as famosas mulas, né? Lógico, ela tem que pagar pelo aquele crime que ela cometeu, está transportando drogas. Que não tem. Uma pessoa que engoliu drogas, está com o corpo todo cheio tudo enfaixada, com drogas em todo o corpo, tal, dentro da mala, dentro do sapato, bolso, seja lá o que for, ela tem que pagar por isso. Mas uma pena muito inferior daquela pessoa que tem conhecimento, que contrata essas mulas
produz, mata, faz de tudo para obter, né, o lucro da droga, que acaba com o mundo todo. Perfeito. E em que momento que sai da competência da Polícia Federal? A Polícia Federal foi lá, fez a inspeção, achou droga ali. Depois o cidadão vai ser julgado normalmente, vai ser preso e vai ser julgado pela justiça comum, absolutamente comum, é isso? Não, Justiça Federal. No caso, Justiça for Federal. tráfico internacional. Tá, perfeito. É um juiz federal que vai julgar. É um juiz federal que vai julgar. Tá? Então ele sai dessa fila da justiça mas comum, né? Vai ser feito flagrante, desse flagrante vai ter todo o procedimento legais, vai ser ouvido, testemunhas, tal, tudo, vai fazer a perícia na droga, constatar que é droga mesmo, a pureza da droga, tal, tudo. E o processo vai correr normal, lá na frente vai ser julgado, condenado ou não. Agora eu vou te deixar numa saia justa. Legalização das drogas. Olha, está praticamente... Eu já estou afastado, né? Estou aposentado já vai fazer 15 anos que estou aposentado. O que falta para liberar as drogas? Praticamente está liberado. Nós estamos na Rua da Praia esse final de semana. Na Rua da Praia? Não, no Luau. Aqui no Luau, no Arrastão. Gente fumando maconha. Estava até me... Porque eu ainda continuo com esse negócio de... Né, eu ando armado, tenho porte para isso, perfeito. Mesmo aposentado, mas eu me sinto incomodado. Se eu vejo uma pessoa fumando, vou pedir para sair, jogar o cigarro fora, piso em cima, faço. Se for uma quantidade maior, vou dar voz de prisão, chamar a polícia para prender, e eu ainda continuo... Para a infelicidade da minha esposa, eu ainda continuo com isso, porque... Os meus filhos já estavam mais acostumados. Pai, não sei o quê, mas, pô, você não é mais polícia, calma, não sei o quê e tal, mas eu não... Até hoje. Mas falta muito pouco, né? Praticamente no Brasil já está legalizado para consumo. Né? Porque, na realidade, quase que um quarto poder, na realidade, o crime organizado, que envolve as drogas, envolve arma, envolve tráfico de pessoas e tal. Mas há quem seja, assim... simpático à liberação para que o Estado, inclusive, receba, né, verbas de impostos disso, né? Porque o senhor acabou de falar, né? Ela sai com um determinado valor, sei lá, 10 mil, depois vai para 15, depois vai para 40 mil na Europa, né? Quanto de divisa que não geraria? Porque o Estado ele acaba ficando pesado para que, né, que se faça o combate às drogas, né? A partir do momento que ela seja legalizada, eu estou dizendo que são correntes, eu não tenho opinião formada não, né? Senão o senhor vai prender eu a mim mesmo. Então. Não. Eu acho que as consequências da droga, o que ela causa. Sim, perfeito. Você quer fumar? Fuma. Você quer cheirar? Cheira. Você usa, faça o que você quiser. Desde que você não cause mortes. Sim. Não tire a vida de outras pessoas, né? Como você vai se comportar perante teus filhos, tua família e tal. Então, acho que a liberação da droga, eu vejo muito mais esse lado. Agora, como uma pessoa, eu quero fumar maconha. Perfeito. Fuma, faça o que você quiser da tua vida. Porque nós somos livres, desde que você não pega, fume maconha, cheira droga, está sob efeitos, né, de uma droga, pega o carro, causa um acidente. Aí você vai falar, poderia falar assim, o álcool, que é uma droga legal. É uma droga legal, que é um dos maiores causadores de acidentes, né? No Brasil, causadores de mortes, certamente o maior. Acidentes de trânsito e tal, número de alcoólatras. Então aí é de país para país. Né? Porque eu sou contra nesse sentido. Né? Eu acho que a liberação da droga só pioraria muito mais todo o sistema de saúde, a sociedade, de uma maneira em si, seria muito prejudicada. Eu penso desse jeito.
Sim. É que a ideia de quem defende é que você desestruturaria toda essa organização paralela criminosa. E foi o que o senhor falou. São questões comportamentais, né? Nós vamos, né, instruir os nossos filhos, eu falo isso para minha filha sempre, né? São opções, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, né? Só que ela tem que analisar são escolhas e consequências, né? Sabe, é sabido que a droga é uma porta muito larga, tá, legal pra caramba, só que é muito estreita para sair e só te traz prejuízo sob todas as maneiras, né? Tá? Daí você pega São Paulo, na Avenida Paulista, eu só vi aqui no Brasil, eu só vi na Avenida Paulista recentemente agora, e por coincidência chegando do exterior. Meus filhos moram nos Estados Unidos, eu fui visitá-los, agora passei as festas lá no final de ano, começo do ano com eles, lá na Flórida. Vi várias lojas, né? Tem até franquias, né? Lojas que vendem todos os produtos derivados da maconha, inclusive maconha em si, com teor variando, uma balinha que vende para qualquer maior de idade, chega lá, compra e tal. E aqui em São Paulo já vi na Avenida Paulista já. Não sei se no interior tem, assim, como que funciona isso. Mas a gente está falando de maconha, né? Da liberação das drogas, mas só que não restringe a maconha. A maconha né? De todos os males é o menor, tenho né? certeza que o público teu, o nível cultural é muito bom. Então eu posso falar assim com uma certa tranquilidade. Por favor. A maconha em si, o que ela causa de prejuízo para o organismo é a mesma coisa que o cigarro. Sim. Tanto é que hoje em dia nenhum médico chegou à conclusão, nenhum laboratório, que o fumo em si, o tabaco em si, traga algum benefício, tem alguma coisa de benefício. A maconha, já descobriram benefício no princípio ativo da maconha, THC. Né? No Brasil. Então, eu estou falando assim porque, pô, você está a favor, pode fumar maconha, mas ela é tão prejudicial, o cigarro pode até ser mais prejudicial. Isso, porque a maconha é quase que natural, é uma erva, só tem aquilo, é natural, ela foi seca. Exatamente. E o cigarro tem outras... Na fabricação não tem. A folha de maconha só. Daí vão misturar isso, tal, aquilo. Agora, a cocaína não. A cocaína, o ópio, essas drogas sintéticas, o que ela... E outro fator muito importante, eu conheço, em 30 anos de polícia, nem só dentro da polícia, fora da polícia, pessoas que utilizam maconha, fumam maconha há 30, 40 anos, hoje são avós, tal, conheço pessoas, então, sempre usaram maconha e tal. Eu conheço pessoas, amigos meus também. Aí o cara consegue ter o controle de fumar um cigarro por dia, no final da tarde, vai ler um livro, assistir um filme, fazer o que ele quiser e tal. Você está na beira da praia, vê o pôr do sol, fuma um cigarrinho dele de maconha e pronto. Agora tem drogas que o cara faz uso pela primeira vez, o crack. Destrói a pessoa. Independente, não tem essa, vou fumar uma pedrinha hoje, amanhã, ou só em algumas ocasiões especiais e tal. Então, quando fala de liberação de drogas, é muito preocupante isso. Maconha está liberada, cocaína não, heroína não, as drogas sintéticas não. Então... Eu acho que há uma hipocrisia muito grande, né? Até acho que passou pelo Supremo, inclusive, que o porte, a quantidade, isso é um absurdo. Não existe, você vai matar um pouquinho só ou você vai dar um tiro com uma bazuca? Aproveitei que o preço estava bom, comprei por um mês. Tô te falando. Já aprendi gente com isso. Conheço, Aí você pega, para consumo próprio. Que o preço estava bom. Aproveitei a promoção que estava tendo ali, aquela boca de fumo é concorrente do outro, está fazendo uma promoção. Compra 1 quilo, ganha mais um, tal, mais ou menos por aí. Esse tema é
polêmico e controverso, na realidade. Vamos fazer um paralelo com as armas. O senhor falou de se liberar, as pessoas vão consumir. Eu não consumiria, nunca consumi maconha. Eu tenho amigos que consumiram, não tem problema nenhum, tal, nada a ver, tal. Mas eu nunca consumi nada, nenhuma outra tipo de droga que não o álcool, né? Porque eu gosto de tomar uns ziriguidum aí e tal. Vinho, isso. O uísque não tem o paladar destilados, eu não gosto, mas o vinho e da cerveja, né? Às vezes eu tomo uma cachaçinha, mas só para... Vamos fazer um paralelo. Então, eu não, se for liberado, eu não vou consumir cocaína só porque foi liberado. Igual, vamos fazer um paralelo com as armas, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos as armas são liberadas e com uma facilidade muito grande. Aqui no Brasil não existe, né? Na verdade, a gente extinguiu, né? Houve até um plebiscito aí, não sei se foi, sei lá, 2000 alguma coisa, 2010 talvez, né? Para proibir o porte de armas. Né? De uma maneira, o senhor é uma autoridade, tal, de policial. Não, é porque é inerente à minha função. Isso. Mesmo. Quando você deixa de ser policial, você deixa... Então, mas o que eu quero dizer é assim, se liberar as armas, você acha que eu vou lá e vou querer ter porte de arma e vou sair atirando em todo mundo? Eu sou CAC. Sim. Eu sou colecionador, atirador. Eu sou totalmente a favor da liberação do armamento. A gente até brinca, não sei se você tem filha, mulher. Tem filha, mulher de 21 anos, Carol. Quer escolher um namorado para ela? Fala para você, CAC. Porque você passa por tanta... Isso é uma eu estratégia estou com 4 boa. processos no Exército agora, aguardando a liberação de transferência de 2 armas, do acervo de um colecionador para o seu para acervo. mim. E eu comprei 2 armas novas. Faz 6 meses que está no Exército, aguardando. Não é porque eu sou ex-delegado da Polícia Federal. O senhor tem essa prerrogativa. Eu tenho que estar com psicológico, apresentar teste psicológico, conhecimento técnico, manuseio de armas de fogo, todas as certidões que você pensa, justiça estadual, eleitoral, tal, tudo. Então, não é porque eu também consegue a arma, tem uma diferença de você poder comprar uma arma, ter uma arma na tua residência e você portar uma arma. É totalmente diferente. Então, você pode, uma pessoa não habilitada a dirigir carro, ela pode chegar numa concessionária, numa loja de carro, ela comprar um carro normal. Eu quero comprar um carro. Agora, perfeito. Você vai dirigir? Não, para dirigir você tem que ter habilitação. Perfeito. Para ter habilitação você tem que passar por um curso. Então, geralmente não, eu digo assim, 100% das pessoas que têm interesse em comprar uma arma, se tornar CAC, atirador, ou tiro desportivo mesmo, ir para uma estande de tiro com a família, nada impede você ir com a tua mulher, teus filhos, desde criança aprender a atirar. Tem nas Olimpíadas, é um esporte. Sim, perfeito. É um lazer, é gostoso, é um hobby. As pessoas que têm interesse em comprar uma arma, adquirir uma arma, ela vai fazer automaticamente. Tem que fazer, tem que ter o conhecimento técnico para poder ter uma arma. Agora, fazer o uso dela contra uma outra pessoa, aí também é outros 500. Tem que ter o psicológico dela. Quando pessoas me perguntam assim, estou querendo comprar uma arma, tal. Mas você tem condições para ter uma arma? Ter uma arma, não. Para, se precisar utilizar uma arma, tal. Não. Eu conheço pessoa, inclusive juiz na ativa, em razão do cargo dele, atividade dele, eles podem ter porte de arma. A primeira arma que ele comprou, ele estava em São Paulo, na 23, a esposa ele começou a me contar, a esposa dele falou assim, pelo amor de Deus, não conta isso pro doutor, tal. Toda vez que ele conta, eu passo vergonha. Ele lá dentro do carro, tal, a arma próximo dele. Ele olhou no retrovisor, ele me contando. Olhou no retrovisor, viu 2 vagabundos chegando próximo e falou, nós vamos ser assaltados. Não deu outra. O vagabundo bateu no vidro, passou lá, ele puxou a arma, apontou pro cara. Só que deve ter apontado assim, né? Sim.
cara ficou olhando assim para ele, no primeiro momento assustou um pouquinho, daí viu a reação dele. Puxou a arma dele. Você não vai atirar coisa, né? Tomou a arma dele, levou o relógio, a carteira dele, da mulher dele. Caramba, então, ainda abasteceu a criminalidade. Quando eu conheço a pessoa, eu falo, não, você não tem perfil nenhum para ter arma, esquece e tal. Ou o cara é muito nervoso, é muito tranquilo demais da conta. Então, eu sou a favor totalmente de liberação das armas, lógico, preenchendo todos os requisitos e tal. Sim. E as armas, assim, o aumento, isso já está mais do que provado, que o número de homicídios e tal. Tem sim, as reações contra assaltos, eu acho que aumentou consideravelmente. Você vê nos Estados Unidos, meus filhos moram lá, ninguém é lá, o porte com 18 anos, com 21 anos, você pode portar a arma no corpo. Sim, perfeito. Comprar arma com 18 anos, você compra com 21 anos, no estado da Flórida, você pode portar no corpo. Perfeito. Você vai entrar nos estabelecimentos comerciais, um bar, um restaurante, tem aqui não pode entrar armado. Aí volta e deixa a arma dentro do carro. Perfeito. Não tem nada, ele pode entrar. Um policial vai ver ele armado. Perfeito. Então sem problema. O máximo que vai fazer é pedir a documentação. Ver se está legal, aquela arma é uma arma legalizada e tal. Sim. Então, lá não tem briga de trânsito que um puxa a arma pro outro, porque sabe que a maioria são pessoas armadas. Sim, perfeito. Então não tem. Então as pessoas têm esse controle. Eles sabem que não é porque está armado vai sair atirando, fazendo, acontecendo. Mas é o que eu acho também com relação a isso, né? Não é o fato de liberar que vai aumentar a violência. Nos Estados Unidos existem algumas situações, né? Que esses atentados, o cara, um maluco entra na escola, entra na igreja, atira em todo mundo. É uma coisa, não tem explicação para isso. Já aconteceu isso no Brasil também. Que acontece muito menos aqui, mas não é porque as armas são proibidas que acontecem menos. Então, o cidadão, se ele quiser realmente fazer alguma coisa, cometer algum atentado, alguma bobagem, ele vai dar um jeito de pegar a arma. Vai dar um jeito. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Mas é isso aí. Prazer recebê-lo então, Reinaldo. Você tem mais alguma coisa? Acabando de falar só sobre polícia. Não, mas é interessante. Nós falamos de todos os assuntos que eu penso que seja interessante para a minha audiência, né? Sim, tanto para a TCL quanto para todo mundo, né? Eu acho que você deu uma descortinada no que vem a ser a Polícia Federal, quais são as competências, as atribuições da Polícia Federal e essa história, né? O aeroporto, as pessoas conhecem, drogas também. A gente lançou um assunto polêmico aqui, que é a liberação ou não das drogas e tal, e cada um tem sua opinião e são assuntos pertinentes que estão aí em pauta, né? Tem outros assuntos também, mas é isso. Estou à disposição, se tiver uma nova oportunidade, estou aberto para voltar. Fique tranquilo, um assunto mais específico que eu tenha conhecimento. Não, perfeito. Por isso a gente tem uma certa experiência. Legal. A população de São Sebastião pode ficar tranquila que a gente está seguro aqui. Eu não sou mais o secretário de segurança, mas nós temos uma segurança muito boa aqui em São Sebastião. Os equipamentos, a polícia, a guarda municipal muito bem aparelhada. Agora, segundo promessa do nosso atual prefeito, em junho ou julho, ele vai chamar o restante do pessoal do concurso passado, né? São 64 novos policiais, vai aumentar significativamente o efetivo nosso. Mas tem um trabalho muito bom sendo desenvolvido junto com a Polícia Civil e a Militar. Perfeito. Vai voltar, eu acho que a atividade delegada, né, que é um reforço da polícia, um número de horas trabalhadas da Polícia Militar. Vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. É interessante o litoral norte de uma maneira geral, né? O índice de violência aqui é muito pequeno comparado a outras cidades, né? Capitais regionais ou as capitais, né, do país mesmo, né, que é um número maior de pessoas, né, e a violência acaba sendo muito maior. Então, eu já moro aqui há 32 anos e o índice de violência, de criminalidade, morte, roubo de carro não existe aqui, né? O cidadão para roubar carro aqui tem que ser um artista, né? Tem que ser um artista. Tem que saber. Tem que ser bom, porque a gente vai pegar. Roubar carro em Ilha Bela. Que a gente utiliza hoje em dia, né, nós temos equipamentos aí, uma tecnologia bem avançada, a gente tem total controle de quem entra, os acessos à cidade, que também, de um lado é positivo isso, né? Só tem
3, 4 vias para entrar e sair da cidade. Sim, então, perfeito. a gente tem um Isso controle facilita muito grande, o controle das polícias de uma maneira geral, né? Já com leitura das placas. Tá. Um carro foi furtado em São Paulo, em qualquer local, já passa, já entra no sistema nosso. Se descer aqui para o litoral, entrou na cidade de São Sebastião, já a capacidade dessas câmeras inteligentes. Perfeito. Já isso, nós temos identifica, já aciona. Tem o Free Flow também, que de uma certa forma deve estar interligado também com esses controles, né? Esses grupos operacionais, né? Desculpa. Não tem problema, isso acontece. Mas outra coisa que eu acho que é um assunto para a gente, né, tratar em outra oportunidade, Reinaldo, é exatamente com relação às drogas da juventude. A droga está disseminada de uma tal maneira, virou uma epidemia na realidade, né? Essas drogas mais baratas que eu falo para o senhor, né? E a facilidade, né? Uma loucura. É uma loucura. Hoje tem disque drogas, há muito tempo já existe isso, mas infelizmente é assim. Perfeito. Você liga, você não precisa ir numa boca de fumo, correr o risco e tal. Sim. Você pede um lanche, o acompanhamento, em vez de batata frita, vem lá uma porção de maconha, de cocaína, né? Que coisa louca, né? Infelizmente. Então, nós pais, avós, deveríamos estar bastante atentos com relação a isso aí e colocar para os nossos filhos, né? Você pode tudo. Você não vai conseguir blindar ele. Não vai conseguir blindar totalmente. Ele tendo conhecimento, perfeito, principalmente dos males, né? Perfeito. Que as drogas causam. Perfeito. É isso. Acho que, pegando esse gancho, eu sempre tive armas, sou um apaixonado por armas. Meus filhos, desde pequeno, manuseiam armas, tal, na minha presença. Perfeito. Hoje em dia, eles têm um número maior de armas do que eu. Um tem 20 e poucas, outro já está com 18 armas, né? A facilidade de comprar lá nos Estados Unidos, são apaixonados. E nunca ocorreu um acidente, sempre com maior cuidado e tal. Tudo. Então também não é querer esconder a realidade. Criar os nossos filhos numa redoma. Os males estão aí. A violência está aí, né? As drogas estão aí. Pelo contrário, tem que mostrar que existem o que causa os males que são causados. Perfeito. E a realidade é essa. Exato, e para que eles façam uma escolha mais consciente também, né? Porque não adianta a gente blindar, não, meu filho aqui não vai participar disso, não vai participar daquilo. Mas ele vai saber que ele pode, não vai fazer. Não vai, é complicado. Ele tem a noção de que ele é livre, que ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, quanto mais a gente, né, blinda os nossos filhos dos perigos, é pior, né? Filhos e netos. Obrigado. Por isso que os idosos são importantes. O lado positivo. Isso, o lado totalmente importante para passar essa experiência e tal. E não dá também para realmente fazer nada de blindar, né? Porque dizem que a criança criada por vó, por exemplo, é meio insegura, né? Não sabe, né? Depende da avó. Depende da avó e do vô. Não, mas vó não foi feito para criar neto, não. Vó foi feito para curtir neto, para estragar o neto. Obrigado, gente. Isso, obrigado à minha audiência, né? Mais uma vez, dando continuidade, então, a esse projeto do Vozes do Tempo, né? Orgulhosamente eu tenho tocado esse projeto aí, e isso muito me enriquece na realidade. Eu só absorvo conhecimento aqui e experiência, né? Então tudo que eu não sei eu vou perguntar mesmo para vocês. Obrigado à minha audiência, os familiares, os amigos do Reinaldo, né? Curtam, compartilhem, né? Se acharem interessante, e se inscrevam, hein? Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscrevam no canal. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Grande abraço, cara. Um prazer.